Olá, meu nome é Bárbara e eu faço parte do grupo 1, Absorção Molecular, e eu vou falar da determinação de múltiplos resíduos de fluoroquinolonas em leite através de cromatografia líquida com detecção de absorbância ultravioleta e fluorescência. Antes disso, eu vou falar sobre a cotação realizada, sendo ela um espectrofotômetro ultravioleta visível Shimadzu, modelo UV 1800-120V, com tela de cristal líquido controlado por computador e interface USB. Ela tem duas especificações, o hardware e o software. O hardware são as partes que o compõem, como a ótica, a faixa do comprimento, a lâmpada, por exemplo, sendo de halogênio e deutério, enquanto o software é a parte de análise do resultado. Logo, os modos fotométricos para leitura, o método de análise quantitativa, a procura automática dos picos, bem como algumas partes opcionais que podem constituir esse equipamento, como 15 kg de memória USB, a cubeta de quartzo de 10 mm de caminho óptico ou a cubeta de vidro de tampa de teflon. Ela pertence à Scientific Instrument Co., esse equipamento, que foi fundado em 1875 por Genzo, no Japão. E essa empresa, ela iniciou sua atividade com instrumentos para análises físicas e químicas. E hoje em dia, a principal área dela são instrumentos de análise e de medição, aparelhos médicos, equipamentos para aeronáutica e industriais. E eles prestam 6 tipos de serviços, como workshops e seminários, suporte para o desenvolvimento, auxílio via telefone ou e-mail, programa de treinamento, entre outros. A cotação 1, logo, ela pertence à Shimadzu Corporation, é o espectrofotômetro ultravioleta visível Shimadzu UV 1800-120V, que é esse demonstrado aqui embaixo. Em dólar ele custa $9.000 e em real R$29.520. Mais à frente eu vou explicar essa questão financeira. E o funcionamento do mesmo, ele é um equipamento UV integrado que permite a transferência de dados obtidos para a memória USB e posterior análise dos resultados obtidos em computador não conectado, através da utilização de um software chamado UV-Probe. Possui interface tipo USB para conexão direta à impressora tipo um DeskJet. E com isso ele permite o controle do software ou mesmo através do próprio equipamento. Já a cotação 2 é um espectrofotômetro Excelência V5 com varreduras de espectro em 1 segundo e medições instantâneas e precisas, lâmpadas de xenon e pulsado e detector de arranjo CCD, sem a necessidade de aquecimento ou estabilização do sistema óptico. Ele tem um conceito dual, características ópticas e, além do número de tela inicial por usuário, com 12 usuários, ele tem um editor de métodos, exportação para pendrive e periféricos por USB via impressoras, leitor de código de barras, além de alguns acessórios opcionais, que, por exemplo, é o fio Palmini, que é a bomba peristáltica, a cubeta de 1 cm de caminho óptico de quartzo. Esse equipamento pertence à Mettler Toledo, que tem como missão oferecer instrumentos de precisão e serviços para muitas aplicações de pesquisa e desenvolvimento, controle de qualidade, produção, logística e varejo a clientes em todo o mundo. Já os seus valores são qualidade, inovação é o pilar e sustentabilidade. A cotação 2 ela pertence à Mettler Toledo, é um espectrofotômetro Excelência V5, que é o demonstrado. Sem a taxa de IPI, ele custa R$ 74.665, com a taxa de IPI R$ 74.743,74. E o funcionamento dele é o demonstrado no vídeo. Comparação das cotações. A cotação 1 é um espectrofotômetro ultravioleta visível, que custa $9.000 e em real R$ 29.520, como já dito.
Se for comprado no mercado nacional, ele passa a custar R$ 43.571,52, enquanto na importação direta custa R$ 35.424. Logo, uma economia de R$ 8.147,52. Já a cotação 2, ela é um espectrofotômetro de excelência UV5 e sem a taxa de IPI custa R$ 74.665 e com a taxa de IPI custa R$ 74.743,74. Logo, tem uma economia de R$ 78,74. Basicamente, pela economia, a gente poderia achar que a cotação 2 é mais ideal. Porém, pelo valor de custo, a gente consegue chegar que a cotação 1 é melhor e pela importação direta você vai ter uma economia de R$ 8.000, cerca de R$ 8.000. O que faz a discrepância do valor é a modernização dos equipamentos, embora ambos consigam fazer o mesmo trabalho. Como eu já tinha dito, esse é o artigo selecionado. Ele foi publicado na editora Sevier no ano de 2004. Bom, a introdução, ele fala sobre a questão dos antibióticos que são utilizados para o tratamento, prevenção de doenças e ganho de massa dos animais. E com isso, algumas dificuldades porque eles podem gerar problemas de saúde pública, ambiental e industrial. E as fluoroquinolonas, que são os antibióticos sintéticos com atividade antibacteriana de largo espectro. Bom, as fluoroquinolonas são a enrofloxacina, chamada de enro, danofloxacina, dano, sarafloxacina, sara, marbofloxacina, marbo, que são basicamente de uso veterinário, enquanto a ciprofloxacina e a norofloxacina, ciprinor, são constituídas de uso humano. Aqui estão as estruturas orgânicas dela. Essas duas aqui mostradas não foram citadas porque não foram de interesse de uso do estudo. E a União Europeia é quem controla o limite máximo desses resíduos. E existem especificações para dano, cipro, sara, enro, marbo. Essas cinco fluoroquinolonas têm um valor máximo que pode ser encontrado no leite. Bom, da parte experimental, a gente fez uma cromatografia de alta resolução, que é através da HPLC, e foi passado através de um filtro de nylon antes da utilização. Como que foi feito? É uma cromatografia com a coluna polimérica polar, que protegida por uma coluna de proteção. Ocorreu um gradiente com fase móvel, combinando o solvente A e o solvente B, sendo o solvente A um ácido ortofosfórico e o solvente B acetonitrilo. E o detector de absorvância para detecção de marbo é 298 nanômetros para o ultravioleta. Para que ocorra a observação dessa cromatografia, ocorreu a variação das concentrações e dos tempos de análise. E o comprimento de onda de excitação e emissão da fluorescência é de 280 e 400 nanômetros, respectivamente, para as fluoroquinolonas restantes, ou seja, enro, dano, cipro e assim por diante. A solução padrão utilizada foram utilizadas reservas individuais das fluoroquinolonas em metanol e uma concentração de 100 mg por ml, considerando a pureza dos padrões. Para a quantificação, preparou em triplicata 6 concentrações da matriz. A gente pode perceber que a enro, cipro e a sara tiveram a mesma concentração e a dano e a marbo tiveram diferentes concentrações, sendo a NOR o nosso padrão interno. Já a solução padrão é feita em alíquotas de leite de controle de 5 gramas, que foram adicionados com quantidades crescentes da solução padrão de fluoroquinolona, que a gente chama de níveis de fortificação, que também pode ser dito como recuperação, que para enro e para cipro tiveram o mesmo valor, de 50 a 150 mg por quilograma, e a sara também. A dano e a marbo tiveram outros valores. Bom, 2 métodos foram utilizados para que fosse testada a amostra. A primeira foi a extração, desproteinização do leite com ácido tricloracético. Logo, foi feita essa rota e a parte principal nossa é a adição de 2,5 ml de tricloracético em 20% em metanol. E a segunda forma foi a extração, desproteinização do leite para ultrafiltração, e a parte que nos interessa é o ultrafiltramento.
Bom, a otimização dos conceitos. A gente pode ver pela detecção UV e detecção fluorescência. Se analisarmos bem a fluorescência, não encontramos o pico de Marble, uma vez que ele é muito bem detectado no ultravioleta a 298 nanômetros. Por isso não existe essa presença. E o NOR, ele é escolhido como nosso padrão interno devido à eficiência na extração do mesmo. Seleção do processo de extração do leite. Foi ocorrida a comparação do procedimento A e B, e as recuperações foram calculadas por comparação com os padrões preparados em extratos de matriz de controle com a quantidade adequada de fluoroquinolonas. Duas diferentes marcas de leite foram testadas em combinação com o tratamento com TCA, tricloracético, e foi verificado que esta conduziu uma recuperação significativa em relação aos filtros de corte de massa molecular. Mais especificamente, no tratamento 1, que é o com tricloracético, a gente pode ver um valor mais exato, né, os valores que já se esperavam para esse resultado. E o tratamento 2 e 3, que foram utilizados filtros, mas que mudaram esses filtros, tiveram os valores fora do que se esperava, porém muito próximos. Logo, a gente não tem uma exatidão, mas sim uma precisão no nosso análise. Logo, o nosso melhor método é com o ácido. A otimização da extração de fase sólida. Foram usados 2 cartuchos diferentes para a limpeza da amostra e para pré-concentração. O primeiro é o Strata X, polímero xireno, divinilbenzeno modificado, e o segundo é o Strata Screen A, solvente à base de sílica. E os parâmetros avaliados para otimização foi o pH da amostra, composição e volume da solução, eluente e volume de avanço dos cartuchos. Bom, o que acontece? Existe a influência do pH na eficiência da extração. O Strata X ele tem uma recuperação de 86% a 106% independente da amostra, do pH da amostra, enquanto o Strata Screen A ele tem melhores recuperações, de 85% a 107%, com o pH sendo 9%. A quantidade e o tipo de modificador de ácido não afetam as taxas de recuperação final. Então, foi selecionada uma solução de 4% de ácido fosfórico em metanol como o eluente da extração. Bom, as recuperações que a gente pode ver para extração para diferentes volumes de amostra usando os cartuchos de Strata Screen A e Strata X. Bom, o Strata Screen A, a gente pode comparar ele em 50 ml e 100 ml, porque ele tem um valor de avanço, o que mostra que ele possui um valor de exatidão. Enquanto a gente tem aqui o desvio padrão relativo, que, como o próprio artigo traz dessa forma, ele é baixo, logo ele tem uma excelente precisão. Já o Strata X, ele não tem um valor de avanço e, com isso, a gente não consegue analisar essa exatidão. Bom, as características analíticas das 5 fluoroquinolonas em leite. A gente percebe que elas têm um baixo limite de detecção, o que mostra que é uma boa sensibilidade e que o desvio padrão ele é próximo de 1. Logo, ele indica um bom método, além de estar dentro dos valores dados pela União Europeia, como indicado como os ideais. Bom, depois foi feita uma análise de amostras de leite em corrida. O que é isso? É uma vaca que foi coletada uma amostra de leite de uma vaca que já tinha sido tratada com essa fluoroquinolona, que no caso era com a Enro. Depois que ela tinha sido tratada com 2 gramas, foi coletada uma amostra 24 horas depois, e com isso ocorreu a formação de uma curva de calibração entre o leite de uma vaca saudável, fortificado com erro e cipro, em diferentes níveis de concentração, e da vaca não, que é uma vaca fortificada. A gente pode perceber que em A a gente tem o leite de uma vaca sem a ingestão da fluoroquinolona, e o B com a vaca que foi em corrida. E a gente pode perceber que é correto e que tem uma boa justificativa, vendo que o cipro ele está muito maior do que a Enro, uma vez que, como o próprio artigo mostra, que ela é metabolizada. Então, as 2 formas estariam num padrão aceitável para o consumo. Bom, a recuperação média que pode se ver
é que o desvio padrão relativo foi baixo, logo a gente tem uma boa precisão no nosso equipamento, boa exatidão, já que a gente teve uma recuperação alta. Bom, obrigada e até mais.